convosco. Amém? Hoje nós vamos concluir o estudo que a gente iniciou o ano passado, falando sobre a ressurreição e morte, no qual hoje foi pregado aqui. Muitas vezes o pastor falou sobre a morte. É uma coisa desagradável a gente falar, mas todos nós vamos passar por isso. E alguém também está internado, está com medo de morrer, outros já estão morrendo mesmo, né? Mas, enfim, é o que nós também vamos passar. Então, hoje nós vamos concluir esse estudo e no domingo que vem a gente começa um outro estudo, porque aí nós vamos falar do Pentateuco, na qual a nossa pastora Regiane quer que a gente acompanhe um cronograma, no qual a pastora Patrícia já está dando no Novo Testamento. Então nós vamos falar no Velho, né? No qual é sobre o Penta. O que é Penta? 5, Pentateuco. Na próxima aula nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Amém? Vamos orar inclusive pela pastora Regiana, pelo filho dela, que Deus a abençoe e tira ela desse afastamento, dessas férias prolongadas. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite de sono e descanso que o Senhor nos deu. Senhor, nos ajude, meu Pai, a entender um pouco mais a sua palavra, o nosso estudo. Abençoa, Senhor, oh Deus, a nossa igreja, toda a liderança. Abençoa a vida da pastora Regiana, do seu filho, seu esposo, toda a sua família. Senhor, nos ajuda, Senhor. Ó Espírito Santo, seja o mestre por excelência no nosso estudo, para que nós possamos entender, guardar e praticar na nossa vida. Amém e graças a Deus. Amém? Bruno, por favor, coloca para nós aí João 5, 28 e 29. Por favor. Hoje, irmão, nós vamos concluir o que nós começamos em Deus do ano passado. Então nós vamos dar um resumo e a conclusão desse estudo sobre a morte. O que é morrer? É congelar, é apagar, não é isso? A morte e a ressurreição de Cristo nos liberta do medo da morte, porque ela foi derrotada por Ele. Quando ressuscitou para sempre dentre os mortos, toda pessoa deve morrer, mas a morte não é o fim. Antes é a porta de entrada para uma nova vida. Todos aqueles que temem a morte deveriam ter a oportunidade de conhecer a esperança. Tem uma frase aí fora que fala que a esperança é a última que morre, mas ela não morre, né? Que ela é o quê? A vitória de Cristo, que traz para nós o quê? Como nós podemos partilhar esta verdade com aqueles que estão em sua volta. Esse texto aqui, irmãos, em João 5, 28 e 29, ele vai nos falar o quê? Sobre aquelas pessoas que já morreram, os nossos antequeridos, que nós um dia vamos revê-los. Então, aqui está mais ou menos um texto para nós entendermos. Diz assim: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. 29, por favor. Então, o que está falando ali? Que todos nós vamos ouvir a voz do Senhor quando Ele voltar, porque segundo a Bíblia, Ele vai vir nas nuvens, né? Então, essa voz vai ser o quê? Audível e visível. É isso? Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, em fazer o mal e fazer o bem, pense duas vezes. Eu tenho que fazer o bem e não praticar o mal, porque às vezes nós passamos despercebidos e alguma coisa nos atrai. Para quê? Para o mal, e não nos atrai para o bem.
Então, todas as vezes que nós praticamos o bem, Deus fica satisfeito. Todas as vezes que nós praticamos o mal, Deus fica chateado com a gente, né? Então, essa ressurreição, mesmo aquelas pessoas que tiverem praticado o mal, às vezes ainda não conheceu Jesus ou já conheceu, ainda pratica o mal, mesmo assim elas vão ser julgadas. Todos nós, né? Aqueles personagens que tem na Bíblia que já morreram, um monte deles, ainda está aguardando a vinda do Senhor. Para quê? Para a ressurreição. Aí vai ter que ser o quê? Direita e esquerda. Ou seja, a direita ao lado do Senhor, a esquerda você pensa aí para onde é que é. Porque quando a Bíblia fala naqueles dois ladrões que estavam com quem? Com Jesus. Jesus estava no centro, né? Então ao lado direito dele tinha quem? Um ladrão. É aquele no qual perguntou a ele, falou com ele assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é esse reino? Aí Jesus respondeu para ele, né? Ainda hoje, vírgula. O problema está ali na vírgula, irmãos. Estarás. Quando a Bíblia fala estarás, porém, mas, a gente tem que analisar, pontuação, né? Hoje comigo no paraíso. O paraíso ali não é o céu. O paraíso ali é o jardim do Éden. Tá? Então, ainda hoje. Espera aí. Quando Jesus morreu na sexta-feira. Quem morreu primeiro? Foi Jesus. Não foi os dois ladrões que morreu primeiro. Qual que era o nome do ladrão à direita dele? Ele chamava, era seu xará, viu? Dimas. Tá? E o da esquerda? Gertas. Né? Segundo a Bíblia, né? Fala até muito pouco nele, né? Esse da esquerda, que ele não teve salvação, mas o da direita teve. Então muitos antigamente falavam assim: aquele era o bom ladrão. Ladrão é bom? Claro que não. Ah, porque diz que a história que ele roubava e dava para os pobres. Não, ladrão é ladrão, né? Não tem nada disso. Amém? Vê para mim aí 10, 18. João 10, 18. Evangelho de João 10, 18. Que diz assim: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Quando Jesus está falando aquilo ali, irmãos, é o seguinte: se ele não quisesse, ele deixava eles matar ele? Não. Claro que não. Porque ele tinha poder para tudo. Quem deu ele o poder? Deus. Porque a Bíblia, irmãos, ela fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Trindade. Ela fala de quê? Cada um tem uma função. É lógico, quando a gente adentra no Evangelho de João 1:1, ali fala do verbo. O que é verbo? É palavra. Então, ali Jesus estava como? Ele estava carne e osso igual a nós. Por exemplo, Jesus está em todo lugar? Não. Por que não? Ele em espírito sim, mas ele carne e osso não. Então, quando ele diz ali, eu mesmo a dou, ou seja, ele deu a vida dele. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira ninguém explica, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que dele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele mesmo deu a vida dele, ele mesmo a tomou de volta. Mas espera aí, Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente. Então, quando ele está dizendo isso aqui, porque a autoridade ele tem de quem? Do Pai. Ele tem toda a autoridade para fazer o que ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Porque, às vezes, o não de Deus para nós, ou de Jesus, ele é o quê? É para o nosso bem. Porque ele tem 3 fases. Não, espero um pouco e sim. Às vezes, essa autoridade
que nós estamos querendo ter, Ele ainda não deu para nós ainda. Porque nós estamos em quê? No kairós dele. O que é o kairós de Deus? É o tempo dele. Então, quando ele se diz nesse versículo aí sobre o Pai, ele está referindo tudo. Como que é que Deus deu a ele autoridade? Para que nós possamos obedecer a Deus. Porque toda vez que a gente obedece a Deus e vem a morte, com respeito definitivo, mas Jesus não permite que os incrédulos tenham na morte o fim de tudo. Há um julgamento ainda para nós enfrentar. Qual que é esse julgamento? Depois que nós morrermos. Na outra aula eu falei o seguinte, que se a gente vê o irmão fazendo alguma coisa errada, a gente tem que conversar com o irmão com educação e explicar para o irmão o que ele está fazendo de errado. Não é sair comentando para os outros não, porque errar todo mundo erra, meu irmão. Todo mundo erra. Ninguém que, como o pastor falou, é super-homem não, né? Todo mundo erra. Acha para mim, por favor, aí, Ezequiel 3. Ezequiel 3, 20. Então, nós temos também que ajudar os outros, né? Com o quê? Com oração, com a boa palavra. Então aí Ezequiel está dizendo o seguinte: semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, porque a gente usa muito essa palavra, fulano desviou. Uma palavra meio pesada, né? A palavra certa, está fraco na fé, ou seja, está na apostasia, né? Da sua justiça, e praticar a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado, né? O que é pecado? Errar o alvo. E eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisaste no seu pecado, morrerá, e não serão lembrados as suas ações de justiça que tiver praticado, mas o seu sangue da tua mão o recolherei. Então Deus está nos chamando a atenção ali para isso. A gente tem que chegar no irmão, conversar com o irmão. Por quê? Às vezes, irmão, a gente dá uma deslizada, às vezes outro dá uma deslizada. É a gente ajudar um outro. Lá em Tiago 5,16, lá diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. O que é isso? É eu chegar aqui, pegar um microfone, a igreja está cheia. Irmãos, ontem eu pequei. Todo dia a gente peca. Não é isso que está falando. Se eu tive um problema com o irmão, eu tenho que chegar para o irmão, pedir perdão, e me perdoa em nome de Jesus, que eu pequei contra você. A gente peca todo dia contra Deus, a Deus é mais fácil pedir perdão, porque a gente só fala, né? Agora, e o irmão? E a pessoa que você está de frente dele? Me pode não me perdoar, ele é ignorante, isso e aquilo. Não, irmão, a sua parte você está fazendo. Agora, a partir daquele momento ali, é ela e Deus. Por quê que nós temos que fazer isso? Acha para nós aí, ô Natan. Mateus 18:30. Mateus 18:30. Diz assim: e ele, porém, não quis antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Esse versículo, irmãos, ele é muito interessante, porque quantas pessoas a gente coloca elas na prisão? Estou falando no mundo espiritual. Então, a gente tem que perdoar e aceitar também o perdão dos outros. Porque se a pessoa morrer, se tiver com problema com ela, ela vai para um lugar desagradável, você também pode ir. Isso é bíblico. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Para que essa pessoa não fique o quê? Encerrada em quê? Na prisão. Porque quantas são as pessoas que estão aprisionadas, né? No mundo espiritual. Tem alguma coisa que a gente falou, ofendeu alguém aí, está no ar aí ainda. Isso não é misticismo não, mas é poder de quê? De palavra. Quando Deus fez o mundo, Ele fez com as mãos? Não.
E lá em Gênesis, isso aí já é um estudo para o Pentateuco, vou dar uma pequena introdução aqui, porque quando Deus fez o mundo, Ele não fez com as mãos, Ele fez com o poder da palavra. Ali em Gênesis 1 e 2, os versículos 1 e 2, ali é a introdução. Ali quando começa no versículo 3, haja, ali já começou o poder da palavra. Haja luz, por aí afora vai. Isso aí já é uma introdução para a nossa próxima aula do Pentateuco. Então, quando Deus falou isso, que haja, houve mesmo, né? Isso chama poder de palavra, porque a nossa boca, ela é o quê? Para abençoar e não para amaldiçoar. No início lá nós lemos no Evangelho de João, né? Nós temos que praticar o bem. O que é praticar o bem? É fazer as coisas de acordo com a receita que Deus nos deixou através da palavra. Como que eu falo com Deus? Orando. Como que Deus fala comigo? É lendo a Bíblia. Porque às vezes, irmãos, tem pessoas, eu já vi até pastor, mensagem de dedo. Senhor, fala comigo. Aí ele abre a Bíblia. Judas enforcou. Não, não é isso não, Senhor. Aí ele fecha a Bíblia de novo. Fala, Senhor, comigo. Faz o mesmo. Não procura adequar na leitura da Bíblia. Nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia. Seja pastor, seja quem for. Como que você fala com Deus, irmão? Deus fala na sua mente? Fala. Fala no seu coração? Também fala. Né? Deus fala através de sonho, visão. Tem várias maneiras dele falar com a gente. Mas só como é que você está falando com ele? Se eu não leio a Bíblia, eu não tenho o hábito de ler, eu tenho que saber o que é ressurreição, eu tenho que saber o que é morte, eu tenho que saber quem é Deus, eu tenho que saber quem é Jesus. Porque às vezes a gente fala de Jesus para as pessoas de uma forma generalizada. Ele não sabe se está falando de Jesus, o Jesus que veio ou no que está para vir. Está errado. Então nós temos que saber e ter clareza naquilo que nós estamos falando. 1 Pedro 3,18. Vê se você acha ali para mim. Diz assim: porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Então, irmãos, quantas são as pessoas que estão mortas em pé? Ela ainda não é vivificada. Em quê? No Espírito. Então, o que é a pessoa que tem Espírito de Deus? É aquele que suporta certas coisas. Né? Será que nós estamos preparados para oferecer uma face para o irmão bater? E oferecer a outra? Às vezes não. Porque às vezes, quando nos acontece alguma coisa, aí a cobrinha manifesta, né? Aí sabe, a pessoa só fala em morte. Tem gente que só anda com a morte na boca, né? Ah, tá frio hoje. Meu avô morreu num dia desse. Tá um calor. Minha mãe morreu num dia desse. Só anda com a morte na boca, né? É lógico, irmãos, nós temos que entender o que é a morte física, né? E o que é a morte espiritual. Eu acho que a morte espiritual é a pior que tem na vida de uma pessoa. Por quê? Se a pessoa não tem mais Deus no coração, se ela não tem nada de Deus, ele está morto, né? Está faltando só cair, né? Porque isso aqui vai desfazer, né? Mas o espírito não. Então, porque Deus, Ele quer o nosso espírito de volta. Toda vez em que a gente pensar nisso, o que é morte, o que é ressurreição, na qual nós esperamos ser salvo, né? Então, aí nós vamos viver melhor. No próximo domingo, deve ser a doutora Patrícia que está aqui, a pastora Patrícia. Quando for no outro domingo, a gente vai dar início do Pentateuco. O que a gente tem que falar aqui, tem muitas gravações aí, é só você conferir em casa, né? Tudo que a gente falou aqui. Que Deus nos abençoe, nos livre dessa morte aí espiritual. Porque a física nós vamos passar por ela mesmo, de qualquer jeito. Com corolla ou sem corolla, nós vamos passar. Né? Mas que Deus nos ajude, abençoe a nossa família, nos guarda, nos guia. Amém, irmãos? Vamos orar para nós encerrarmos? Que é 10 horas em ponto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor,
pelo estudo que o Senhor nos deu, pela santa palavra que o Senhor nos colocou na nossa boca, no nosso coração, e que nos próximos estudos o Senhor alarga mais as nossas frontes, Senhor, nos dê sabedoria e entendimento da sua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bom dia.